Acho que todo mundo já teve aquele momento em que pensou em desistir. Seja de um vestibular depois de tentar demais e começar a duvidar de si, seja de aprender algo novo quando parece que nada entra na sua cabeça, ou até de manter uma amizade, um namoro, um plano de vida. Porque cansa, né? Cansa falhar, cansa tentar de novo, cansa não ver resultado. E no fundo tem uma hora que você começa a se perguntar se vale a pena continuar, se você que tá errado demais ou se esse mundo que é torto mesmo. ReZero é exatamente sobre isso. Não sobre magia, mundos paralelos ou aventura, mas sobre falhar, sobre repetir os mesmos erros, sobre morrer por dentro e ainda assim tentar novamente. O Subaru é um personagem difícil de se gostar no começo. Ele não tem nenhum superpoder, não tem carisma e sinceramente é chato, dramático, exagerado, impulsivo, se autoproclama cavaleiro sem nem saber levantar uma espada, fala demais, age sem pensar e tropeça nas próprias ideias. E é isso que quebra a expectativa logo de cara, porque em todo Isekai você espera um protagonista pronto, alguém forte, especial, inteligente ou pelo menos legal, mas Subaru não é nada disso, e ainda assim ele tenta, mesmo que de um jeito torto, desesperado, cheio de falhas, ele tenta, porque no fundo ele se importa, mesmo quebrado, mesmo com medo, mesmo sem saber o que está fazendo, ele se importa com os outros, e é isso que começa a transformar ele. A cada morte ele sente mais medo, mais raiva, mais culpa, mas também mais vontade de impedir que as coisas terminem da mesma forma. E isso tudo faz ele continuar, não por glória, não por provar nada, mas porque de algum jeito ele não consegue mais deixar as pessoas sofrerem sem fazer algo. E é esse não deixar que muda tudo, porque tem gente que corre por coragem e tem gente que corre por desespero. O Subaru corre porque ele sabe exatamente o que é ser inútil e não aguenta mais ver isso acontecendo com os outros. Ele continua mesmo quando tudo diz pra ele parar, mesmo quando já tentou 1000 vezes, e no fundo isso que faz a jornada dele doer tanto e tocar tanto. Porque ele não é especial, mas ele não desiste, e às vezes não desistir é mais forte do que qualquer outra magia. Só que chega um momento em que ele não aguenta mais. Tem uma cena que você deve lembrar: Subaru está sentado no chão no meio da estrada e simplesmente desiste. Ele não levanta, não pensa em um novo plano, não tenta novamente, ele trava. Tudo que ele passou, todas as mortes, perdas, humilhações, desabam de uma vez só. E é nesse momento em que entra Ren. Ela é poderosa, centrada, madura, mas ainda assim vê algo nele que nem mesmo ele enxerga. Ela não dá um sermão, ela só diz que você é o herói que eu escolhi pra mim. Não por ser forte, não por vencer, mas por tentar. E isso muda tudo, porque você começa a olhar pro Subaru com outros olhos. Não como o cara chato do primeiro episódio, mas como alguém que insiste, que sangra, que quebra, que desmorona, mas volta. Ele não tem magia poderosa, não tem talento, não tem controle de nada, mas tem uma coisa que ninguém mais tem: a capacidade de continuar tentando. E isso faz dele um tipo raro, não um herói ideal, mas um herói real. Um cara comum tentando salvar pessoas extraordinárias, com a única coisa que ele tem, que é a vontade de continuar. E talvez a coisa mais humana nele não seja morrer por alguém, mas sentir falta. Subaru é um dos poucos protagonistas de Isekai que não tenta esquecer do mundo onde veio. Ele sente saudade do quarto dele, do pai, da mãe, das conversas sem sentido, da vida sem peso. E quando ele reencontra os pais, mesmo que no espaço mental, o impacto é forte, porque a gente percebe o quanto que ele estava carregando tudo sozinho e fingindo que estava tudo bem. O Subaru não foi para outro mundo para fugir, ele foi porque estava perdido, e esse vazio segue com ele, mesmo com magia, aliados, romance, mesmo com mais gente em volta dele. Tem uma solidão que nem companhia resolve. E ReZero mostra isso sem precisar dizer, com silêncios, com cansaço no olhar, com falas que ele engole antes de terminar. Porque tem hora que nem cercado de ter gente ajuda, nem ter um motivo, nem entender o que está acontecendo. Tem dor que a lógica não resolve, e é aí que entra o salto. Tem um ponto em que a lógica não ajuda mais. Você pode pensar, analisar, listar motivos, fazer de tudo certo, que mesmo assim continuará perdido. Kierkegaard chamava isso de salto da fé. Não é sobre religião, é sobre existência. Sobre aquele momento em que você encara o vazio e precisa escolher continuar mesmo sem entender o porquê. E é isso que o Subaru vive o tempo todo. Ele morre, volta, tenta corrigir os erros e falha de novo. E em muitos momentos ele desiste por dentro. Ele afunda, se odeia, se envergonha e mesmo assim continua. Não por orgulho, mas porque existe um tipo de fé que nasce quando tudo desmorona. Fé na possibilidade de tentar de novo e ainda valer a pena. Esse é o salto. Não é raciocínio, não é inspirador. É solitário, silencioso, assustador. E é nisso que ReZero se conecta com a filosofia. Porque não fala sobre ser forte, mas sobre ser honesto com quanto a vida pode doer, e mesmo assim continuar andando. Subaru não é um símbolo de superação, ele é um símbolo de escolha, de levantar, mesmo sem a promessa de que vai melhorar. E no fim, essa talvez seja a forma mais profunda de coragem.
Não é de vencer, mas é de continuar, mesmo quando tudo o que você quer é parar. E o mais estranho de tudo é que Subaru continua, mesmo depois de tudo, mesmo depois de morte, das perdas, do ódio que ele sente por si mesmo. Ele continua, não porque é forte, mas porque seria pior se ele parasse. ReZero não é sobre vencer, é sobre ficar de pé, mesmo quando nada muda, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando só você sabe o esforço que é dar o próximo passo. O que há de dizer que o salto de fé é o momento que você abandona tudo, razões, garantias, promessa, e escolhe continuar, simplesmente porque ainda pode. E é isso que Subaru faz, não com glória, não com música de fundo, mas com cansaço, com medo e com os olhos cheios de lágrimas. Ele continua, e talvez seja por isso que a história fique com a gente, porque a gente também já esteve ali, com vontade de parar, com vergonha de não ser o que esperavam, com medo de nunca dar certo, mas a gente continuou. E às vezes, continuar é tudo o que a gente precisa fazer.